Como a médica deve ter controle financeiro para poder investir mais? Investir mais para quê? Para que ela possa realizar os sonhos dela, para que ela possa ter mais qualidade de vida, mais tempo, mais dinheiro sobrando para planejar tudo o que ela quiser. Sejam muito bem-vindas à nossa classe Doutora Investidora. Eu sou Suzana Garcês, sou médica investidora e aqui essa é a minha missão: ajudar médicas a se tornarem investidoras, colocando o dinheiro delas para render e para valorizar. Toda terça-feira, 7h37, tem a Classe Doutora Investidora, que é uma aula, faço um aulão aqui, principalmente no YouTube, tá bom? Então, eu já vou colocar aqui para quem está no Instagram, que nós estamos no YouTube. Por que nós estamos no YouTube? Porque eu vou mostrar a tela, vou compartilhar. Então, é muito importante que vocês estejam aqui comigo. Tudo bem? Então, vamos lá? Aproveita e já compartilha essa live. Por quê? Porque esse tema é muito importante. Tem muitas colegas médicas que ganham super bem, mas não tem controle financeiro. Eu era assim, gente. Eu era essa médica que ganhava bem, mas não tinha controle financeiro. Quem aí se identifica ou está passando pela fase, está tentando se organizar? Eu sei que é difícil, né? Assumir, tipo, eu não tenho controle financeiro. Mas nós estamos aqui para aprender. Então, agora é o momento de bater no peito e dizer: sou zerada nesse assunto, não me envergonhe, porque eu estou aqui para aprender. E como é que era a minha situação, né? Desde que eu comecei a ganhar dinheiro, e eu comecei a ganhar dinheiro da minha mãe, né? Então, assim, para fazer medicina é bem difícil trabalhar. Eu sei que algumas pessoas trabalham e eu dou super mérito para quem trabalha cursando medicina. Mas, no meu caso, minha mãe tinha condições de me manter. Bem apertado, gente. Não era fácil, mas ela tinha. E aí, todo o dinheiro que ela me mandava, eu gastava. Poderia guardar um pouquinho? Poderia, mas eu não sabia nem tinha essa consciência. De R$ 1.000, passei a ganhar 8.000 quando eu me formei. E eu comecei a gastar os 8.000 também. E passei a ganhar 10.000, gastando os 10.000, passei a ganhar 30.000 e eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava. Então, a gente percebe que o problema não está em quanto você ganha, mas no comportamento que você tem relacionado àquilo. Tem até um livro chamado A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, até indico muito ele para vocês, para quem realmente precisa entender aí como controlar os gastos, indico muito esse livro para vocês. Ele fala que a sua vida financeira não tem nada a ver com o grau de inteligência que você tem. Você pode ser formada, pós-graduada, especializada, PhD, mas a sua vida financeira não tem nada a ver com a sua inteligência, e sim com o seu comportamento relacionado ao dinheiro. Então, o descontrole financeiro vem muito aí relacionado ao comportamento. Então, compartilhe essa live, porque eu estou falando de coisas que eu vivi e eu sei que isso pode ajudar muitas colegas médicas, tá? E o que vocês vão aprender hoje, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, esse é o tema da nossa live de hoje: controle financeiro para a médica que quer investir. Investir para quê? Para que você possa realizar seus sonhos, para que você possa ter mais qualidade de vida, mais tempo. Vocês querem ter mais qualidade de vida? Está satisfeita com a qualidade de vida que você tem hoje? Está satisfeita com o tempo que você tem hoje? Se você não está satisfeita, é para isso que a gente vai aprender hoje. E o que vocês vão aprender hoje? O que você vai aprender na live de hoje? Descontrole financeiro, por que ele acontece? E hoje, né, eu tô super com a garganta ruim. Vou até tirar meu áudio. Será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, eu vou encerrar a live, gente. Eu passei a noite tossindo. E coisas de quem
Ó, meu olho. E coisas de quem trabalha com a voz, né? Mas isso é de sinusite. A cara da pessoa de pastel. Todo mundo tá aí me olhando, né? Com a cara de pastel. Uma vez, gente, eu tava fazendo uma live. E aí eu comecei a tossir e fechei a live desesperada. Hoje eu tuço, se eu conseguir bem, se não, eu conto com a compreensão de vocês e a gente faz a classe doutora investidora outro dia. Obrigada, Olivia. O Lúbio, oi Lúbio, querido. O Lúbio tá perguntando o nome do livro, A Psicologia Financeira. Tá? O nome do livro é A Psicologia Financeira. Um livro muito bom, gente. Para quem quer entender mais sobre esse assunto aqui que eu trouxe na live. Perdão, mais uma vez. Então, olha aqui. O que você vai aprender na aula de hoje? Descontrole financeiro, por que que ele acontece? A Estela tá falando, sua saúde em primeiro lugar. Com certeza, né, Estela? Obrigada. Descontrole financeiro, por que que ele acontece? E a gente vai entender, ele acontece por algum motivo, né? Não é assim, é porque eu vou fazendo as coisas. Ele acontece por algum motivo. Como ter organização financeira sendo desorganizada e sem tempo? Por quê? Porque é o que eu mais escuto. Tipo, eu não consigo porque eu não sou uma pessoa organizada. Eu não tenho tempo para isso. E como ter essa organização sendo desorganizada? Como ter mais organização financeira na prática? Aí eu vou trazer para vocês na prática o que que eu faço, tá? Como que eu ensino minhas alunas? Como que eu faço para ter essa organização financeira? Vou dar dicas para vocês também de aplicativos que vocês podem utilizar, apesar de sugerir outras coisas, mas eu vou dar dicas de aplicativo. E como investir o dinheiro que sobra, porque aí vai começar a sobrar, né? A partir do momento que vocês colocarem em prática o que eu vou ensinar, vai começar a sobrar dinheiro. E aí, como investir o dinheiro que sobra? E aí, eu preciso muito da participação de vocês para que vocês possam trazer as dúvidas de vocês, para que essa aula funcione ainda melhor. E por que que eu trouxe esse assunto, né? Sempre tem assim, o porquê que eu trouxe esse assunto. Porque eu vejo muitas médicas trabalhando em excesso. Gente, o trabalho em excesso, ninguém trabalha em excesso se ela não tem um motivo por trás. Às vezes ela tá ali trabalhando em excesso porque ela quer, né, acelerar a construção de patrimônio dela, ela tá juntando um dinheiro para algo ótimo. Mas a maioria das colegas que trabalham em excesso, às vezes até passando do limite, né, da sua vida aqui, da sua saúde física, por padrão de vida alto, para ter uma vida confortável, acaba passando um pouco do limite em trabalho. Eu vejo muito isso acontecer, isso é frequente. Muita dificuldade de controlar as finanças. O que que vai fazer? O que que vai, para onde o dinheiro vai? Essa dificuldade me fez trazer esse tema. Às vezes passando por sufoco financeiro, né? A conta vai chegar, a conta de energia, tem que pagar os funcionários, tem 13º, e aquela confusão, e chega o começo do ano, para quem tem filho, a escola, é CRM e IPVA, aí vem imposto de renda, aí a pessoa fica louca. Isso gera estresse financeiro, né? Estresse financeiro já é uma expressão usada como uma patologia, porque é o estresse gerado por problemas financeiros, né? E um estresse que começa a gerar comprometimento aí da sua saúde mental, consequentemente da saúde física e dos seus relacionamentos. E isso faz a médica trabalhar por pressão, atrapalhando a qualidade de vida e a qualidade da sua medicina. Tá? Então, quando eu falo, gente, que controle financeiro é algo fundamental, vocês veem aí pelo tema que eu trouxe. Olha, atrapalha a saúde física, mental, os relacionamentos. Quantos casos de divórcio? Quantos casos de filhos que crescem com problemas psicológicos por ausência da mãe, do pai? E a ausência vem do excesso de trabalho para dar uma vida confortável para o filho. Olha que contraditório, né? Você trabalha em excesso para dar tudo de melhor para o seu filho e às vezes tudo que ele queria
era o tempo, era você, não eram as coisas que você poderia proporcionar para ele. Mas, né, eu não estou falando que tá errado a gente trabalhar muito. Eu estou falando que o controle financeiro ele é importante para que você possa tomar boas decisões, tá bom? Me recompondo aqui, né, gente? A Olivia está comentando verdade, fez sentido para vocês? Mas eu sugiro muito que quem está no Instagram venha para o YouTube, porque eu vou mostrar conteúdo na prática, né? Então isso vai ajudar muito vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico, né? Primeiro tópico. Descontrole financeiro, por que ele acontece? Né? Por que acontece o descontrole financeiro na vida da gente? Porque nós somos até, para quem já passou por descontrole financeiro, como eu, né? Não sei se todas vocês aqui já passaram, mas para quem já passou por descontrole financeiro. E quando eu falo de descontrole financeiro, gente, não significa que você está endividada. Você pode não estar endividada, mas você tá ali, sabe, em cima do muro, no risco, o tempo inteiro no risco. Então, quem não tem controle financeiro corre risco de endividamento. E quando eu falo de descontrole financeiro, você pode até ter um dinheiro guardado, tá? Tem gente que tem um dinheirinho guardado, mas ela não tem noção de como estão os gastos dela, ela não tem noção de quanto ela gasta, não faz planejamento nenhum e ela acha que tá tudo bem, porque ela tem uns 10, 15 mil guardado, sabe? Infelizmente, ainda tem muito esse pensamento. Então, não tem como você gerenciar alguma coisa que você não consegue medir. Nós somos extremamente eficientes em gerenciar a saúde do nosso paciente, né? E a gente quer medir o tempo inteiro ali, solicitar exame o tempo inteiro, de acordo com a necessidade, lógico, mas eu falo o tempo inteiro assim, que você quer ali controlar, né? Você tá medindo, você tá acompanhando, você anota, você coloca tudo num prontuário, porque você quer o quê? Gerenciar a saúde do seu paciente, né? Aí na hora de você gerenciar a sua vida financeira, você não quer medir, você não quer enxergar, você não quer manter o controle. Como que a gente gerencia bem a saúde do nosso paciente se a gente não mede nada, né? Se a gente não examina nada, não faz um exame físico. Imagina só, olha, eu vou gerenciar a sua saúde, mas eu não vou te examinar, eu não vou pedir nenhum exame, eu não vou nem conversar com você. É possível isso, gente? Não é possível. Então, para você gerenciar bem sua vida financeira, e ela precisa ser gerenciada, não tem como você ter uma vida sem gerenciar algumas partes da sua vida. E a parte financeira, ela é importante, ela deve ser incluída aí nas partes que você vai gerenciar. É fácil? Não, gente, não é fácil. Sabe? Não é fácil. Eu tô falando por mim. Às vezes, eu tiro um dia do mês para poder fazer esse planejamento, para poder fazer essa organização da minha vida financeira. E às vezes o dia eu não consigo encaixar, mas aquilo fica martelando na minha cabeça. Cara, você tem que parar, você tem que parar para fazer isso é muito importante. O problema é que quando você nem martela nada na sua cabeça, ou então você nem marca uma data, aquilo vai passar, tá? Aquilo vai passar. A Camila tá falando aqui no YouTube que precisa muito. A Estela falando que tem grande dificuldade no controle financeiro e adoeci mesmo com isso. Olha que legal. Adoeci mesmo, eu tenho uma longa história. Depois, né, Estela, quem sabe a gente pode conversar sobre isso. Ajudando outras pessoas é o que importa, tá? Então vamos lá. Por que o descontrole financeiro acontece? A primeira parte que eu vejo a maior dificuldade entre as médicas às vezes é saber o quanto ganha. Para começar, você tem que saber o quanto você ganha. A maioria das médicas que eu conheço trabalha em mais de um lugar. Tem algumas que trabalham CLT, concursado, que entra ali um valor fixo, mas a maioria trabalha num valor fixo e um variável. Eu até fiz uma enquete nos meus stories perguntando assim: você sabe exatamente quanto você ganha? A sua renda, ela varia? E a maioria das colegas falaram.
A minha renda varia, eu não sei exatamente quanto eu ganho. Esse é o primeiro ponto. Não adianta você querer ter controle financeiro, você está indo para o fim, se você não sabe quanto você ganha. Combinado? Então, anotem aí, eu preciso saber quanto eu ganho. Quanto eu ganho? Como que eu vou saber quanto eu ganho, Suzana? Depende de como você ganha. Se for através de contas, né? Aí fica mais fácil. Contas correntes, vão depositando dinheiro na sua conta, fica fácil. Você entra lá, soma tudo, calcula, e eu sugiro que vocês façam uma média, tá? Uma média aí do que vocês ganham. Eu quero que vocês entendam uma coisa: tudo que a gente vai falar, vocês vão começar a partir de agora, então vocês têm que basear nos últimos 3 meses, tá bom? Tudo nos últimos 3 meses para que a gente possa agir daqui para frente. Combinado? Tudo dos últimos 3 meses para que a gente possa agir daqui para frente. Então, quanto que eu ganho? Se a sua renda varia, o que você ganha varia, você precisa ter uma média dos últimos 3 meses. Pode ser que os seus últimos 3 meses apenas saia uma média com viés de erro. Vocês estão entendendo o negócio aqui, né? Sai uma média com viés de erro. E por que essa média com viés de erro? Porque às vezes, gente, o nosso ganho ele é tão variável que ele varia também durante os meses do ano. Então, eu me lembro quando eu dava plantão, quando chegava na época, né, a sazonalidade viral ali, de síndromes gripais, o plantão lotava, minha produção aumentava muito. Quando chegava nas férias, minha produção às vezes caía muito. Então, essa sazonalidade também interfere na nossa renda, né? A Estela tá falando que vai sair, mas bom proveito. E lembrando, bom que você falou isso, Estela. Essa live, gente, ela não fica gravada depois por muito tempo, tá? Por compreender casos como a Estela, que eu sei que ela vai trabalhar agora, eu deixo ela gravada 24 horas. E só, tá bom? 24 horas e só. Então, voltando aqui, vocês têm que entender quanto ganha e a média. Entendendo essa sazonalidade, tá? Então, é sempre importante você ter o controle de quanto ganha. E por que esse controle de quanto ganha é tão importante? Porque para eu fazer um planejamento de gasto, eu tenho que ser baseado no quanto eu ganho. Então, toda vez que eu falar assim, olha, 20% do que você ganha tem que ir para tal lugar, 30% do que você ganha tem que ir para tal lugar, é uma porcentagem baseada em algo. Então, se você não sabe quanto é esse valor absoluto, como que você vai tirar uma porcentagem, né? Então, é importante vocês saberem quanto ganha. Me lembrei agora dos alunos, né? Eu falava assim, gente, 50% de neutrófilos é muito, é pouco? Não, professora, tá ótimo, 50% de neutrófilos. E eu falava, gente, é 50% do quê? Vocês não sabem nem o valor absoluto, vocês estão dizendo que tá bom? Se eu disser que tem 1.000 leucócitos, 50% de neutrófilos tá bom? 50% vai dar 500 neutrófilos. Aí eles ficavam, Então, assim, às vezes a gente fala de porcentagem, a pessoa fica voando na maionese. Por quê? Porque você tem que entender o todo, o valor absoluto. Então, quando a gente não tem como medir, a gente não vai gerenciar. E aí, o que é que causa? Um padrão de vida elevado, tá? Mas a gente só chega nesse padrão de vida elevado por não saber o que eu posso gastar, até onde eu posso ir. Na maioria das vezes, as colegas não sabem até quanto elas podem gastar. Então, se eu perguntar assim, quanto que você pode gastar por mês? Puxa, mas você não sabe nem exatamente quanto ganha? Como que eu vou dizer quanto que eu posso gastar? E aí, vai tomando decisão financeira errada, tipo, faz um financiamento de um carro, parcela R$1.000, tá ótimo. Vamos ajeitar alguma coisa em casa? Vou comprar um painel aqui para minha televisão. Não, mas é só R$500 a parcela. E nessa, gente, você vai vendo? Você entra num ciclo de gastos, quando você vai ver, tá tudo muito elevado. São coisas, às vezes, que você não consegue cortar, que você não consegue decidir sair. E aí é que você entra no momento e diz assim, não, mas é porque meu padrão de vida é muito alto e eu não consigo reduzir. Por quê? Porque você foi tomando decisões financeiras
que te fizeram chegar nesse padrão de vida alto sem que você soubesse se essa decisão ela poderia ou não ter sido feita, né? Então é muito importante vocês entendam. E aí o que acontece? Por que esse descontrole ele vai acontecendo? Porque se você fala, geralmente, com uma pessoa que ela tem um salário fixo, ela não tem para onde correr, ela tenta ali se controlar, né? É lógico que a gente também vê descontrole financeiro em pessoas que ganham salário fixo. Mas a médica, por ela ganhar bem, tá? E por ela saber que ela pode aumentar a renda dela, às vezes isso dá uma flexibilidade maior para os gastos, né? E aí começam as crenças assim, poxa, eu ganho bem. Eu tinha essa crença. Parece que o meu dinheiro não acaba, né? A sensação que eu tinha que era tanto dinheiro que, nossa, como é que 30 mil, gente? Nunca imaginei na vida eu ganhando 30 mil, né? Quando eu ganhava 1.000 da minha mãe. Então, parecia que era tanto dinheiro que não ia acabar. E aí vai gastando, gastando, só que chega no limite que você vê que o dinheiro acaba e acaba rápido, né, gente? Incrível. E aí você pensa o quê? Poxa, eu posso dar mais um plantão. Só que o nosso corpo, ele é frágil, gente. Ele tem uma capacidade que ela não é inesgotável, né? A gente, às vezes, tem assim, o hábito de agir como se a gente pudesse cada vez mais e mais e gastar mais. É aí que eu falo que, às vezes, a medicina, ela não tem escala. Você não consegue escalar tanto dentro da medicina se você não estudar. Se você não estudar uma gestão em marketing, se você não estudar uma escala em vendas. E tem muitas colegas que elas acreditam assim, que só a medicina, aquela medicina de estudar a medicina e trabalhar vai resolver o problema e muitas vezes não vai, tá? Até uma dica para vocês aí. Por quê? Porque você só consegue atender quantos pacientes por hora? Eu consigo atender 4 pacientes por hora, botando aí 15 minutos para cada um. Se você quiser ganhar mais, você vai ter que fazer o quê? Atender 6 por hora? Você vai ter que trabalhar mais? Então, essa é a ideia. A medicina, às vezes, se você não fizer algo diferente, ela não tem escala. Você não consegue ganhar mais se você quiser, né? Você tem que trocar a hora por dinheiro. Se eu quiser ganhar mais 12 horas de plantão. Se eu quiser ganhar mais, enfia mais tantos pacientes na minha agenda, né? Então, essa inteligência financeira a gente tem que evoluir. Então, o nosso corpo ele é frágil. E consumir é bom, né, gente? Quando eu tô falando de descontrole financeiro aqui, como gastar é bom? Né? Quando você tá ali num gasto, como gastar é bom? E por que esse descontrole financeiro acontece? Porque consumir é uma válvula de escape também. É uma válvula de escape. É muito cansaço. É muito estresse gerado pelo nosso trabalho. E aí você faz o quê? Você quer algo que te dê prazer, que libera dopamina, que você se sinta recompensada. E você vai lá e consome, e gasta, e compra. E às vezes nem tem colegas que nem são tão consumistas assim. Elas pensam isso, né? Nossa, eu não sei o que acontece, eu nem sou muito consumista. Você não é consumista, às vezes, para comprar coisas caras, roupas caras, sapatos e tudo. Mas para bobeira, você é consumista sim. Por quê? Porque aquilo vai te dando prazer. Às vezes você quer comer em lugares legais. E quando a gente começa a ganhar mais dinheiro, a gente fica super exigente. Você não aceita mais uma pizza de esquina. Você não aceita mais uma carne que ela não esteja ao ponto. Você não aceita mais uma comida que não seja, né? E você fica extremamente exigente. Isso vai aumentando o padrão de vida, nosso consumo. Então, o descontrole financeiro ele acontece por tudo isso, tá? E pela crença limitante, às vezes, de que poupar. Ai, gente, que saco, fulano nunca pode nada, né? Ai, fulano não pode gastar, tem que ter controle financeiro. Pelo amor de Deus, gente, já trabalho tanto, eu mereço. Isso acontece demais, né? Eu mereço, eu mereço. E o descontrole financeiro, ele vai acontecendo. Segundo tópico, como que eu vou ter organização financeira se eu sou desorganizada? Eu não consigo, Suzana, eu já tentei. Eu sou uma pessoa desorganizada.
É incrível. Ó, Suzana, que saudade. Será que é a Vitória? Às vezes a Vitória aparece assim com o nome Facebook. Ah, Suzana, eu sou desorganizada, eu não tenho tempo. Prazer, eu sou desorganizada. Sou ou não sou, meu bem? Responde para as pessoas ouvir tua voz, amor. Ele tem raiva da minha desorganização. Ele olha para minha mesa e fala assim: arruma a tua mesa, porque eu não consigo trabalhar com a tua bagunça. Então, as pessoas que me veem assim, falando de organização financeira, pensam: nossa, Suzana, deve ser, né, tudo certinho, organizadinha. Não, gente, eu sou desorganizada. Mas como que uma pessoa desorganizada, ela consegue impor uma organização, um controle financeiro, né? Porque eu comecei a ter prejuízo. Prejuízo, não estou falando prejuízo financeiro, além de ter tido prejuízo financeiro também, com decisões financeiras erradas, né? Financiamento e tal. Eu comecei a ter prejuízo no meu relacionamento. Eu comecei a ter prejuízo na minha vida, na minha medicina. Eu não tinha paciência para atender meus pacientes. Eu comecei a trabalhar demais e o paciente chegava com dor de cabeça e eu revirava o olho. Meu Deus, a pessoa não tem uma dipirona em casa. Sabe? E se a pessoa está ali, ela tem um motivo para estar. Apesar de a gente saber, né, que no Brasil muitas pessoas vão para o pronto-socorro sem necessidade de estar lá. Mas ali eu estou para trabalhar e para educar, né, e para fazer minha parte. Então, muita coisa ruim começou a acontecer na minha vida por falta de controle financeiro. E aí eu vivi na pele o excesso de trabalho, o estresse financeiro, sufoco financeiro, né? Falta de dinheiro, atraso no pagamento. Uma vez meu PSF atrasou um dia, eu fui bater lá, revoltada. Pelo amor de Deus, né? Quase, eu não disse pelo amor de Deus, mas eu cheguei lá impondo. Nós temos o direito de reclamar atraso de salário, mas a gente sabe que isso é uma coisa tão comum na nossa profissão, né? E aí, quando você entende a causa, o que está causando tudo isso, e a consequência que isso vai me trazer, eu preciso agir como adulta, sabe? Eu preciso escolher, fazer decisões. Existe a síndrome do Peter Pan, não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes, assim, tem algumas pessoas que elas só querem fazer o que elas gostam. Não o que é preciso fazer para alcançar o que gosta. Ah, Suzana, eu não gosto desse negócio de planilha, eu não gosto desse negócio de organização financeira. Quem gosta, gente? Quem gosta? Não tem quem goste, né? Falar igual um mentor meu, ele fala assim: quem que gosta de abdominal? Só, né? Tem gente doida que gosta. Mas a gente faz porque precisa fazer. Então, eu comecei. O que, que a desorganização financeira está trazendo para a sua vida hoje? Pensa comigo. O que, que a falta de controle financeiro, de desorganização, está trazendo para a sua vida hoje? Olha, Vitória, você mudou minha vida. Eu tirei o iFood, entrei na academia, emagreci 10 quilos. E é isso, é cuidar da saúde também, né? Faz parte. Porque o descontrole financeiro faz com que você trabalhe em excesso e saúde pro buraco, né? Então, comenta aí comigo, gente. Comenta, né? Você pode comentar aqui, melhor ainda se você puder comentar aqui, mas se você não puder, internaliza aí a resposta. O que o descontrole financeiro, a falta de organização financeira tem trazido de consequência na sua vida? Tá? Por quê? Você vai levando aí, tá? Você vai tendo comportamentos infantis, né? Quando quer algo, você fala: ah, quer saber? Tô cansada. Ah, quer saber? Eu mereço. Ah, é só hoje. Depois eu vejo isso. Ah, a fatura do cartão de crédito tá alta. Ah, mas eu parcelo. Ah, mas eu dou mais um plantão. E você decide sempre pelo instantâneo. Sempre pelo que vai te receber, pelo que vai te trazer a recompensa imediata. Sem pensar na consequência futura. E quando você começa a colher as consequências disso, aí você surta, sabe? Você surta assim, no sentido de: meu Deus, o que que eu faço? O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Que tudo foi causado pelas suas próprias atitudes. Então, eu só consigo ser organizada, gente, quando eu entendo o que que a desorganização tá me trazendo.
Ah, Suzana, mas eu não consigo. Então, tudo bem. Então, tudo bem, seja adulta e assuma as consequências dos seus atos. Porque isso é um comportamento infantil, né? Você querer ter atos e não assumir as consequências. E na maioria das vezes você vai repassar a responsabilidade para alguém. É porque meus pais não me ensinaram. É porque na escola não me ensinaram. Ah, porque meu marido é consumista. Ah, porque alguém usou meu cartão. Autorresponsabilidade, gente. Aqui é momento de você dizer assim, não, eu vou ter o controle dessa M. Pi, né? Eu que vou ter o controle disso. Então, a colheita, ela vai vir. E ela vem na medida que ela foi plantada. Se você não começar a plantar agora, você não vai colher o que você quer. Sonho, realização dos seus sonhos, qualidade de vida, tempo, redução do trabalho, você poder ter liberdade de escolha e dizer assim, não, agora eu quero trabalhar menos. Você não vai colher isso nunca se você não plantar. Tá? E é isso que eu ensino. Médica investidora confiante, ela não é só investidora. Não, ela é um todo para ela se tornar uma investidora. Se você não tem controle financeiro, não adianta você investir. Você pode ter 1000 ações que você não tem controle financeiro, não serve para nada. Tá? Então, pensa aí no que vocês estão plantando. Tá? Foi com esse pensamento que eu comecei a pesar as minhas atitudes. Né? E pensar para onde essas minhas atitudes de desorganização estão me levando. Então, eu sou desorganizada. Eu tento muito mudar essa minha mentalidade. Estava comentando com meu esposo hoje pela manhã, eu fui pedalar ontem, e aí a minha mentalidade no pedal era assim, quando eu estava passando uma subida, né? Uma subida, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu estava tão bem na minha casa. Ou marmota, ou invenção, né? As expressões maranhenses. Ou invenção, ou marmota, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu, olha esse sofrimento, olha esse sol. Era essa a minha mentalidade. E ontem, o que eu comecei a falar para mim mesma? Gente, isso é bom demais. Na subida, no meio da subida, no sol, numa dor tremenda nas pernas, eu comecei a falar: isso é bom demais. Olha só minhas pernas ganhando força. Olha só meu coração, né, acelerado aqui trabalhando, meu pulmão se expandindo, meu sangue circulando. Eu tô viva, e é isso, meu pensamento durante a subida. E aí, durante a descida, depois que tinha passado aquela coisa, eu falei assim, gente, essa sensação é maravilhosa. Era esse meu pensamento durante o pedal. E é esse o pensamento que tem que mudar, sabe? É organização financeira? Isso é muito chato. Gente, que coisa insuportável. Isso dá muito trabalho. Isso daqui é maravilhoso. Eu estou gerenciando a minha vida financeira, estou medindo para que eu consiga alcançar coisas. Nem sempre vai ser leve, sabe? Nem sempre vai ser leve. Então, a mentalidade tem que mudar para que você consiga girar a chave, gente. Não tem como ser sempre doce o negócio, sabe? Não é sempre doce. Esse é o problema. Vocês querem sempre que seja leve, suave, doce, maravilhoso. Não vai ser sempre assim, mas é necessário. E a Vitória está falando que com a economia começou a ganhar mais dinheiro, né? Começou a sobrar mais dinheiro, com certeza. E você começa a decidir se quer trabalhar tanto, tá? Se quer trabalhar tanto assim. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Isso tem que começar aqui, ó. Porque gastar é muito bom, consumir é muito bom. E você dizer não para si mesmo é muito chato. Você dizer não pode gastar. Não dá para comprar isso agora. Não. Aí você começa a ficar chateada, né? De ter que dizer não para si mesma. Isso é um comportamento infantil quando você não consegue dizer não para si mesma. Tá? Isso é um comportamento infantil, porque quem não consegue ouvir não? Criança, né? Criança que não consegue ouvir não. E a gente tem que começar a ter esse comportamento de adulto, tá? Bom, gente, mas para quem conhece a classe Doutora Investidora, agora a aula vai interromper para quem está assistindo no gravado. Para quem está assistindo no ao vivo aqui comigo ou nas primeiras 24 horas, a aula vai continuar. Então, se você está assistindo e essa aula interrompeu, é porque você está assistindo depois das 24 horas. E agora a gente vai falar
sobre como ter mais organização financeira na prática, tá? Foi até uma pergunta do Felipe. E como ter mais organização financeira na prática, a gente vai falar sobre isso. E eu te convido para toda terça-feira, 7h37, participar da classe Doutora Investidora, ao vivo, comigo, no YouTube, tá? Então, vamos lá, continuar. A aula vai cortar para quem está no gravado agora. Felipe, Suzana, o Felipe está perguntando aqui, Suzana, como você organiza gastos com lazer, saídas, jantares? É preciso separar uma cota para isso também? Legal, Felipe. Eu vou falar sobre isso, como ter essa organização na prática agora, tá? Olha, gente, existem várias estratégias. Não existe uma estratégia, tá? Para que você possa ter mais organização na prática. Existem várias estratégias para isso. Existem alguns aplicativos que você pode utilizar para isso, né? Para você ter essa organização, para você gerenciar os seus gastos, para que você não ultrapasse os limites que você deve impor para você. A estratégia que eu uso se chama o raio-x financeiro. O raio-x financeiro é um exame em que você diagnostica a sua vida financeira para que você possa tomar uma conduta correta. Impossível você tomar uma conduta correta na sua vida financeira se você não diagnostica, se você não entende como está. O que muitas pessoas fazem? Agora eu vou organizar minha vida financeira. Aí ela começa a anotar todos os gastos dela. Anota todos os gastos dela, mas não sabe o que fazer. Ela não entende o que ela vai fazer com essas anotações. Ela baixa um aplicativo e ela começa a colocar todos os gastos lá no aplicativo. Mas para quê? O que você vai fazer daqui para frente com essas anotações? O que isso vai mudar? Qual a diferença que isso vai fazer? Tá? É lógico que existem algumas explicações neurocientíficas que quando a gente anota um gasto, que quando você olha aquilo escrito, né, dá a dor do consumo. Quando gera a dor do consumo, você tende a reduzir os seus gastos. A dor do consumo, por exemplo, vem quando você paga em dinheiro, quando você pega aquelas notas assim e paga, dá uma dor do consumo. Quando você parcela em muitas vezes, a dor é menor, tá? Então, são parcelas de 50. Pode ser 10 parcelas de 50, parece que é menos do que R$ 500. Então, você tem que começar a entender, tá? Como que você como é o seu comportamento financeiro, fazer o exame da sua vida financeira para tomar conduta, tá? Então, o que é o raio-x financeiro? Eu vou compartilhar com vocês uma planilha, tá bom? Mas eu não gosto de compartilhar planilhas assim, porque algumas pessoas já... Nossa, uma planilha, meu Deus do céu. Mas por que é importante? Porque você vai ter que medir. Você vai ter que medir. E eu vou até mostrar aqui para vocês uma orientação dessa planilha que eu quero compartilhar, porque você vai usar, tá? As faturas do seu cartão de crédito. Você vai usar... Deixa eu compartilhar grande aqui. Tem até uma orientação para o preenchimento aqui em cima, ó. Você vai usar as faturas dos cartões de crédito, débito dos últimos 3 meses, se você puder imprimir para começar a preencher esse raio-x financeiro aqui, é o mais importante, tá bom? Então, você vai imprimir para a gente começar a entender os seus gastos. Quando você gasta o dinheiro, e esse dinheiro ele foi gasto no cartão de crédito ou débito ou coisas do tipo, ótimo, é muito bom. Porque você tem controle ali do que foi feito. Quando é um dinheiro gasto em mãos, ali, dinheiro em cédula, aí dificulta porque você não anotou e aquele dinheiro se foi e você não sabe com que gastou, tá? Então, aqui vai facilitar muito se você fizer mais gastos no débito, no crédito. E aqui é um exame. Eu estou examinando as minhas finanças para trás para que eu possa tomar uma conduta para frente. Certo? Então, o Felipe perguntou, e quando eu falar de conduta, aí a gente vai falar, tem meta, tem cota para isso? Como que eu faço? Tá? Existe cota para colocar aí nos meus gastos? Existe, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês sobre isso.
Deixa eu só encaixar bem aqui um negócio, gente, que desencaixou. Só um instantinho. Então, quem quiser perguntar, tirar dúvidas, eu não quero usar muito, assim, a parte técnica da planilha, sabe? Para que não fique uma aula chata para vocês. Então, eu quero que fique uma aula suave, apesar de estar mexendo numa planilha financeira. Primeira coisa, gente, se vocês não anotarem aqui a renda de vocês, tá? Se vocês não tiverem noção da renda, não tem como a gente gerenciar. Nós falamos sobre isso. Então, coloque a agenda aí, a renda dos últimos 3 meses. Tente anotar todas as rendas, tá? Suzana, esse espaço não dá para mim. Para você inserir uma linha, você clica no botão direito e vai inserir uma linha. Inserir uma linha abaixo, pronto, já tá tudo ok, tá bom? E agora? Agora você vai descobrir as suas despesas. Sabe qual é o maior erro? Sabe qual é o maior erro das colegas? Fazer as despesas de cabeça. Aquelas despesas assim, fazer uma conta de papel, assim. Qual é o meu aluguel, quanto dá mais ou menos minha energia, e você coloca só os gastos fixos e pronto. Você não pode fazer isso. Aqui, justamente pedindo para você pegar todos os gastos de fatura de cartão de crédito e débito dos últimos 3 meses, a gente vai entender quais são realmente os seus gastos. E aí você vai colocar aqui tudo que é relacionado à sua habitação. Coloca tudo que é relacionado à sua habitação. Eu até preenchi algumas coisas, que é aluguel, condomínio, energia, água. Ah, você paga um vigilante. Ah, você paga alguém para limpar a sua casa. Você tem alguma funcionária, né? A diarista. Lembrando para inserir, botão direito, inserir uma linha abaixo. E você vai preenchendo tudo. Eu deixei até aqui a soma para facilitar, né? Ah, eu pago um vigilante de R$ 40, já a soma aparece aqui. Ah, eu pago uma diarista, dá R$ 900 no mês. A soma já aumenta aqui. E você vai tentando entender a sua vida financeira. Se você não começa a entender sua vida financeira, nada feito, gente. Nada feito. Você pode querer organizar, pode querer ganhar mais dinheiro, não resolve. Você vai colocar dos 3 meses anteriores. Por que, Suzana? Porque 3 meses anteriores, meu Deus do céu, eu quero começar a organizar minha vida financeira agora. Eu vou pegar extrato de 3 meses anteriores. Sim. Sabe por quê? Porque gastos como supermercado. Eu vou colocar gastos aleatórios, gente, não olhem valores, tá? Ah, eu gastei 1.500 no mês de fevereiro. Ah, no mês de março as compras ficaram mais caras. Ah, no mês de abril. Você tem que ter uma média disso daqui, tá? Se você não tem uma média disso, você não sabe quanto que dá mais ou menos as suas compras. E sabe qual o erro que as pessoas cometem? Elas falam assim, não, de supermercado agora eu vou gastar R$ 1.000. Só que ela não sabe que todos os meses, na verdade, as compras dela dá 1.500, dá 2.000, dá 1.800. Você acha que uma pessoa dessa vai conseguir deixar as compras do supermercado dela em R$ 1.000 de um mês para o outro? É lógico que não, gente. Então você tem que entender qual é o seu padrão de gastos dos meses anteriores. Algumas coisas dá para a gente trabalhar e reduzir, outras nem tanto, tá? Nem tanto. Então, coloque tudo aqui. Tudo que vocês forem gastando. Padaria. Padaria é um negócio que vai um dinheiro impressionante, porque é de pouquinho. Aí você vai na padaria, vai com fome, quer um lanchinho especial, aí vai 50, aí vai 70, e vai tanto, quando você vai ver no mês. Nossa, eu gasto tudo isso de padaria no mês inteiro. Foi justamente vendo isso, esse gasto de padaria o mês inteiro, que eu comecei a mudar o café da manhã da minha casa. Sabe? Eu falei, não dá para ficar gastando na padaria todos os meses. O que eu faço? Compro pão, congelo. Aí tem dia que eu faço no misto, tem dia que eu faço torrado no forno, tem dia que eu faço na frigideira para as crianças. Eu como tapioca, cuscuz e alternativas, minha gente. Por quê? Porque isso não é tão importante para mim, comer na padaria todos os dias, a comida da padaria todos os dias, tá? Essa foi a minha conduta que eu decidi aqui na minha casa. Nós decidimos, né?
como um todo de família. Então, vocês também vão poder tomar decisões financeiras se você souber a sua vida, como está a sua vida financeira, tá? Tá fazendo sentido, gente? Eu não quero que fique uma aula pesada por ser técnica, mas eu quero que fique uma aula interessante. E aí, 3 meses. Lembrem-se só, não vai ser fácil, tá? Às vezes você vai querer parar no meio do caminho porque você vai vendo tanto gasto que aquilo parece que vai te apertando assim, vai sufocando a sua respiração, meu Deus. Sabe, dá vontade de parar, mas você tem que continuar para que você possa ter decisões diferentes a partir de agora. Transporte, você vai colocar, se você tem carro financiado, colocar seguro, manutenção, multa, gastos, gasolina, né? Gasolina. Então, tudo que é relacionado ao transporte, você vai acrescentar aqui. Tudo, gente. Se você não esquecer nada, melhor ainda. Gastos com a saúde, de plano de saúde, de farmácia. O que as pessoas fazem? Vão na farmácia e gasta como se fosse um passeio na farmácia, sabe? Aí ela sai andando pelos corredores. Olha essa escova de dente, que linda. Ai, olha esse protetor solar aqui, eu tô precisando. A pessoa já tem uns 3. E ela vai. Aí ela lança na planilha como se fosse gasto de farmácia. Você tem que entender que farmácia é para ser gasto com farmácia, com remédio, tá? Saúde. Não para você fazer feira. Continuando. Você vai botar tudo, tá, gente? Eu coloquei... A Gleice, essa da farmácia sou eu. Gleice, eu sempre que eu falo sobre farmácia aqui, eu falo que tem as loucas da farmácia. Sempre eu falo, gente, tem as loucas da farmácia. Ela entra na farmácia e fica louca, né? Aí ela passa na seção de unha, de cabelo, de pele e de tudo. Até doce ela sai comprando na farmácia. É uma confusão essa farmácia na vida financeira de algumas colegas. Aí, ó, o Felipe deu aqui, ó, colocou falando que transporte usa Uber, então você acrescenta o Uber aqui, tá? Pra você ter uma ideia de quanto você gasta por mês. Educação, vestuário, lazer. E você vai acrescentar aqui um gastos a esclarecer, porque é incrível, vocês vão ver isso. Tem gasto que a gente não sabe o que é, parece que alguém pegou o seu cartão e passou. Você vai olhar assim, meu Deus, o que é isso? Gente, meu cartão foi clonado. Aí quando você pensa, você vai descobrir, ai meu Deus, fui eu que comprei uma pipoqueira, comprei uma máquina de não sei o que nem usa mais, sabe? Então, isso daqui é induzido pela psicologia financeira, você simplesmente sai gastando. Agora, quando você começa a jogar os seus gastos aqui, vai dar sintoma, viu, gente? Vai dar sintoma, vocês podem ter certeza. E aí eu criei essa planilha para aula, tá? Não é exatamente essa planilha que eu uso, mas eu criei essa planilha para aula. E quem assistir aí ao vivo, que me mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, eu até mando essa planilha para vocês. Ela tá bem simples. Aí eu ajusto ela e mando para vocês. E aí vai dar um total aqui, tá? Então, sempre que você acrescentar um gasto aqui, ó, gastei R$1.000 de lazer, vai acrescentar o gasto também aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo. Eu vou escrever aqui, vai que você tem interesse em saber, tá? Quando você quiser fazer uma soma, você escreve igual, você escreve soma, abre um parêntese e seleciona o que você quer. E enter, tá? Depois vocês podem até dar um replay aí, ó. Vocês botam igual, soma, abre um parêntese e seleciona o que você quer e dá um enter. Aí ele vai para a soma aqui, já mudou aqui embaixo também. Então, tudo vocês vão entender o que vocês estão gastando. Suzana, tá, fiz isso, joguei tudo o que tinha de gastos. Agora você vai planejar o próximo mês. Vamos para maio, tá? Agora você vai planejar os gastos de maio. E é isso que poucas pessoas fazem. Um planejamento de gastos. Gente, quando eu examino meu paciente, que eu traço uma conduta, a conduta ela é o quê? A conduta ela é um planejamento para o tratamento desse paciente, não é? Eu estou tomando uma conduta, eu estou traçando um planejamento. Olha, você vai tomar a medicação dessa forma.
Você vai retornar, nós vamos repetir os exames. Isso é um planejamento, né? E agora você vai ter que ter um planejamento, uma conduta. E aí, qual é a conduta mais importante que vocês têm que fazer? De tudo que você ganha, essa é a conduta mais importante que vocês têm que tomar. De tudo que você ganha, 20% tem que ser para gastos não essenciais. Desculpa, 20% tem que ser para investir. A pessoa está mexendo em outra coisa aqui, aí fala errado as coisas, né? Deixa eu só mostrar para vocês no slide, né? Para que não fique sem que vocês entendam, tá? 20% para investir. 20% do que ganha. Por isso que é importante saber o que ganha. E aqui que entra a dúvida do Felipe. 30% para gastos não essenciais. São não essenciais para a sua sobrevivência. Entra lazer, entra outras coisas. E 50% para gastos essenciais. São gastos burocráticos que eu não tenho como viver sem. Então, eu não compartilhei porque eu vou compartilhar agora com vocês esse slide, tá, gente? Interromper aqui o outro, porque eu quero mostrar esse daqui para vocês. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Olha. Adicionar aqui, a bonitinha se atrasando. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, 20% do que eu ganho tem que ser para investir. Suzana, tu não está entendendo a minha vida financeira, amiga. Tá muito ruim. Gente, se você não consegue fazer sobrar 20%, faz sobrar 2%. Tá? Faz sobrar o que dá. Só que o que você tem que fazer? Separar o dinheiro, tá? Separar o dinheiro e colocar aqui como prioridade, tá? Se você não separa alguma porcentagem, tá? Tem que separar alguma porcentagem, você não vai conseguir separar nunca. Então, alguma porcentagem aqui você tem que separar, tá? Tem que separar alguma coisa aqui. Tá sumindo. Alguma coisa você tem que separar. Uai, gente. Vocês entenderam isso? Suzana, se eu conseguir fazer sobrar 2%, tá bom? Tá ótimo. Mas que a cada mês você progrida. Progrida. Como que eu vou progredindo? Controlando os outros gastos. Tá? E aqui eu tô falando da porcentagem que você ganha. E se você quer, Suzana, eu quero poder gastar mais, assim, eu quero ter mais lazer. Pois comece a usar estratégias para você ganhar mais. Lembra que eu falei lá no começo? Às vezes, pela medicina não ser escalável, tem muitos colegas que ficam com ganhos limitados. Então, aprenda a estudar para você começar a ganhar mais. É possível? É claro, gente. Só que muitas vezes a sua mente não consegue conceber. Você estudando para poder ganhar mais dinheiro. Você só faz o quê? Se especializa dentro da medicina. Você também tem que estudar coisas além da medicina. E aqui a gente está estudando coisas além da medicina. Para quê? Para que o nosso dinheiro trabalhe por nós, para que o nosso dinheiro dê fruto. Não é verdade? Então, ó, 20% para investir. Isso é meta, tá? Isso aqui é plano de tratamento. 30% para gastos não essenciais. E aqui, Felipe, que entra o lazer. 30% do que você ganha, você pode colocar aqui, ó, em gastos não essenciais. Só que gastos não essenciais não entra só lazer em si, de saídas e jantares, tá? Tudo que é não essencial. E aí vai entrar o quê? Netflix, Spotify, academia, tudo que não é essencial, tá? E aí é a hora de que você tem que equilibrar as coisas, tá? Quanto menor os gastos com burocracia, o que é o gasto com burocracia? Habitação,
quanto menos você gasta com transporte, quanto menos você gasta com carro, quanto menos você gasta com coisas burocráticas, eu preciso me transportar, eu preciso morar, eu preciso estudar, eu preciso ter. Quanto menos você consegue gastar com essas coisas, mais você consegue gastar com saídas e jantares e lazer, que é o que realmente fica na nossa mente, né? É o que realmente traz de aquela boa experiência, histórias contadas. Eu, por exemplo, não me lembro. Eu me lembro que a gente morava numa casa tal. Não, quando eu penso na minha infância, eu me lembro da viagem tal, eu me lembro do passeio, eu me lembro das vezes que a gente, né? É isso que eu me lembro da minha infância. Então, o que você vai levar de histórias para você é realmente os 30% da felicidade. E que você possa realmente aprender a usar esses 30% da felicidade ao seu favor. E como que a gente vai investir o dinheiro que sobra? Vocês têm interesse em saber? Essa aula é sobre controle financeiro. Eu trouxe esse como investir o dinheiro que sobra porque, Suzana, eu comecei a sobrar e agora o que eu faço? Mas só vou falar se for interessante para vocês, tá? Só vou falar se for interessante para vocês. Se não, a gente encerra a aula aqui e a gente fala sobre como investir o dinheiro que sobra em um outro momento, sem problema nenhum. E aí, é interessante para vocês? Vamos lá? Espero que sim, né? Vamos lá continuar. Como eu vou investir esse dinheiro que sobra? A primeira coisa que eu tenho que entender, eu estou fazendo sobrar dinheiro, se for pela primeira vez, eu tenho que começar a construir minha reserva de emergência. E eu bato muito na tecla sobre a reserva de emergência, né? Quando a gente fala reserva de emergência, eu entendo que é um dinheiro para emergências, que é um dinheiro que eu estou utilizando ali para alguma coisa que pode acontecer na minha vida, mas que eu não tenho certeza, imprevistos, e que esse dinheiro ele tem que estar investido. Colega, bom dia. Sim, quer saber, né, Nai? Ele tem que estar investido em um lugar que tem 3 características. Primeira característica, ele tem que estar seguro. Não pode ter oscilações, não pode ter esses negócios, a rentabilidade subiu, a rentabilidade caiu, a bolsa subiu. Não pode ter oscilações, tem que ser seguro. Segunda característica, eu tenho que ter acesso rápido ao dinheiro, porque é uma emergência, é um imprevisto. Eu não sei o que pode acontecer na minha vida, né? É um imprevisto. E terceira característica, ele tem que ter uma rentabilidade básica. O que é a rentabilidade básica? É a rentabilidade base da economia, que se chama Selic. Tá? Selic é a rentabilidade base da economia, é a taxa mãe da economia. Então, gravem esse nome, Selic, tá? E aí, quando vocês forem investir o dinheiro que está sobrando, até um certo momento, vocês vão colocar o dinheiro de vocês em um só lugar, tá? Em um só lugar. Que é justamente esse lugar da reserva de emergência. Suzana, até quanto? Gente, quando você entende esse planejamento aqui, ó, quando você entende esse planejamento aqui, você vai ver, você vai saber quais são os seus gastos essenciais e não essenciais. Por mês, os meus gastos essenciais e não essenciais somam 10 mil reais, um exemplo, tá? Por mês, gastos essenciais e não essenciais somam 10 mil reais. Se você sabe esse valor, quais são os seus gastos mensais, aí na hora de investir, você vai saber quanto que precisa. Porque esse valor de quanto precisa é de 6 a 12 vezes o custo de vida mensal. O que é isso? Custo de vida mensal é o custo que você tem para sobreviver todos os meses. 6 a 12 vezes. Se meu custo de vida mensal é 10 mil, 6 vezes dá 60 mil. 12 vezes dá 120 mil. Então, é de 60 a 120 mil reais, nesse exemplo que eu estou dando, de um custo de vida mensal de 10 mil reais. Então, eu sei que esse valor tem que estar na reserva de emergência. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês de reserva de emergência, mostrando os investimentos no Tesouro.
Por quê? Porque aqui eu estou falando primeiro da reserva de emergência. Ai, Suzana, mas eu queria que meu dinheiro rendesse melhor. Eu queria que meu dinheiro rendesse em outras coisas. Você vai até aprender agora. Só que, primeiro, você tem que formar reserva de emergência. Esse site que eu vou compartilhar com vocês agora é o site do Tesouro, tá? O Tesouro Direto é a plataforma que o Tesouro Nacional, ou seja, o governo usa para que eles possam arrecadar dinheiro. E nós vamos emprestar dinheiro para o governo e o governo devolve com juros para a gente. Tá? Isso é investir no tesouro. Isso é o famoso tesouro direto, colocar o meu dinheiro no tesouro. É justamente quando você empresta o dinheiro para o tesouro, tá? E esse site aqui tem várias coisas, tem explicações, então vocês podem acessar ele, é gratuito, então vocês podem acessar o site aqui. Para vocês conhecerem quais são os investimentos no tesouro, vocês vão clicar aqui em títulos. Tipos de tesouro ou preços e taxas, você vai conseguir acessar no mesmo lugar. Tipos de tesouro, por exemplo, ele vai te dizer cada tipo de tesouro que tem, tá? O tesouro que eu estou falando para a reserva de emergência, ele mesmo já diz, ó, vantagens, ideal para a reserva de emergência. Perceba que nenhum dos outros tem escrito ideal para a reserva de emergência. Não tem, ó. Nenhum dos outros tem escrito que é ideal para a reserva de emergência. Por quê? Só o Tesouro Selic, ideal para reserva de emergência, para objetivos de curto prazo. Ah, daqui 2 meses eu vou precisar desse dinheiro, tá? Então, vejam, deixa eu aumentar minha tela aqui, eu acho que se aumentar o ganho fica melhor. Melhorou? Espero que sim. Então, vejam que o próprio Tesouro já ensina, né? Ideal para reserva de emergência. Dentre os títulos, é aquele que possui menor risco em caso de venda antecipada. Ou seja, se eu precisar resgatar meu dinheiro a qualquer momento, é o que tem menor risco. Então, eu sei que ele está seguro, eu sei que eu posso resgatar a qualquer momento, e eu sei que ele tem a rentabilidade Selic, ou seja, é a rentabilidade básica de juros. Ele explica aqui, ó, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, gente, é esse Tesouro Selic que vocês vão fazer o primeiro investimento de vocês, começando a guardar o dinheiro, a poupar o dinheiro. Lembre-se, sem estratégias do raio-x financeiro, de você planejar os seus gastos futuros, de você entender fazer o exame da sua vida financeira, fazer o diagnóstico da sua vida financeira, para planejar e sobrar, não adianta entender isso aqui. Isso aqui é o ponto final da estratégia, que é investir. Quem que vai investir se não tem dinheiro sobrando, né? Então, ó, Tesouro Selic vai ser o lugar. Aí você vai vir aqui ver preços e taxas, porque vai aparecer todos os tesouros. Então, vamos focar em Tesouro Selic por enquanto. Depois a gente pode fazer uma aula só sobre os outros tesouros. Tesouro Selic tem 2 datas, um para 2025 e um para 2027. O que foi, amor? Um para 2025 e um para 2027. Suzana, mas, nossa, faltam 3 anos para esse tesouro retornar para mim, ó, que é a data que ele retorna para você automaticamente. Toda vez que a gente empresta dinheiro para alguém, tem uma data para que essa pessoa possa devolver o dinheiro para mim. Ó, Suzana, quero pegar dinheiro emprestado com você. Eu vou te devolver daqui 6 meses, tudo bem? Tudo bem. Se a pessoa disser, eu quero pegar dinheiro emprestado com você, mas não tenho data para devolver, eu não quero prestar dinheiro para essa pessoa. Ela tem que ter uma data para me devolver esse dinheiro. E o Tesouro Selic, ó, as datas para devolver o dinheiro, elas estão aqui. Só que a vantagem dele é que você pode resgatar a qualquer momento quando você precisar. Ô, Tesouro, eu sei que eu te emprestei para devolver em 2025, mas eu estou precisando de R$ 1.000 agora, beleza? Ele vai lá e te devolve R$ 1.000, tá? Então, é exatamente assim. Os valores mínimos para investir, 115 ou 114. O ideal é que a gente coloque no mais longo. Por quê? O dinheiro da reserva, gente, é um dinheiro que, caso eu precise, eu quero à disposição. Mas eu não quero precisar, né? Igual seguro de carro. Tá lá, mas eu não quero usar. Mas, se for para investir, que invista num prazo mais longo. Então, você consegue até simular investimentos por aqui, mas você não consegue investir exatamente aqui. Você vai ter que fazer o quê? Um login, tá?
E aí, quando você aperta no login, se você tem uma conta aberta em algum banco que você já autorizou o acesso ao Tesouro, você vai fazer o seu login, colocar seu CPF e você vai apertar na opção acesso pela primeira vez, tá? Vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem. Olha, você vai colocar o seu CPF e você vai aqui, ou se você não tem conta, se cadastrar, ou se você já tem conta, continuar, acessa pela primeira vez. Aqui, ó. CPF, continuar, acessa pela primeira vez, e você vai conseguir acessar ao Tesouro. Lá dentro do Tesouro, eu vou tentar acessar aqui com vocês, ao vivo, né? Lá dentro do Tesouro, aí sim, você consegue fazer os seus investimentos. Só que dentro do Tesouro, você não vai precisar colocar o dinheiro pode estar no banco, tá? O dinheiro pode estar no seu banco. Me dá bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês têm alguma dúvida até agora? Perguntem aí se vocês têm alguma dúvida até agora, que eu estou em busca de uma senha. Tá? Tem dúvida, gente? Quem aí já conhece o Tesouro? Quem aí já conhece o Tesouro? Vou digitar aqui a senha para a gente poder entrar na plataforma juntos aqui ao vivo, que é uma plataforma, um site que eu uso para poder compartilhar com vocês as aulas, tá? Então, vamos lá. Compartilhando, olha, depois que vocês fazem o login, vai vir aqui, ó, vai abrir essa página aqui. Vocês entenderam o processo? Eu apertei em login, digitei o CPF e abriu essa página aqui. Logo que abre essa página, tem a opção de investir, tem a opção de você ver os seus investimentos, tem a opção de reinvestir, de resgatar, tá? De você agendar. Então, agora eu quero ensinar vocês a investir. Você vai clicar aqui em investir e vai aparecer todas as opções do Tesouro. Todas aquelas. Não vai aparecer só Tesouro Selic. Mas se eu estou fazendo a minha reserva de emergência, agora eu quero colocar no Tesouro Selic. Então, eu vou colocar aqui em adicionar e ele vai parar aqui no meu carrinho. Você clica no carrinho aqui em cima, tá? O mercado só abre 9h30, tá? Então, eu não vou conseguir fazer uma operação agora, mas depois vocês podem testar aí no site de vocês. Quando eu chego aqui, tá vendo que tem um local aqui para escolher a instituição financeira, tá? Tem um local aqui para escolher a instituição financeira. Se eu clicar em selecionar, vai aparecer as instituições financeiras que essa conta está vinculada. O seu dinheiro tem que estar lá, nessa instituição financeira, não aqui no Tesouro. O seu dinheiro tem que estar lá. Você vai selecionar, ó, o meu dinheiro está lá no Invest. Aí você seleciona no Invest, porque o seu dinheiro está lá. Se você tiver outras contas, como Banco do Brasil, eu tenho uma conta no Itaú que está vinculada ao Tesouro, você consegue selecionar ela por aqui. Essa conta aqui está vinculada só a duas contas, tá? Então, você clica aqui no Invest, por exemplo, e você vai selecionar quanto que você quer investir. O investimento mínimo é 114 e você só consegue investir de 114 em 114. Olha aqui, ó, se eu apertar no mais, ele vai para 114. Se eu apertar no mais de novo, ele vai para 229. Então, eu não consigo investir valores entre 114 e 129. Por quê? Porque o investimento que eu estou fazendo é de 1% do título, ó, 0,02, 0,01, 0,02, 0,03. Vocês estão acompanhando? Então, você vai colocar o valor que você quer investir aqui. Deu para entender? Coloquem as dúvidas se vocês não estiverem entendendo, que vocês estão aí, mas não, né? Se estiverem entendendo, ótimo. E aí, selecionou o valor. Se for a partir de 9h30, você consegue fazer o investimento agora. Como nós estamos antes de 9h30 da manhã, você vai agendar, tá? Um agendamento único, você pode fazer. Aí eu vou clicar em agendar. Ele não tá me deixando. Então, tem que ser a partir das 9h30 mesmo. Você vai clicar aqui agora em investir, ele vai dizer que eu não posso, tá? Então, mas quando você
tiver no horário padrão, você vai clicar em investir e depois vai digitar a sua senha. E o que vai acontecer? O Tesouro, que tem ligação com a sua corretora ou com o seu banco, vai avisar: olha, o cliente do CPF tal fez uma compra de um título no Tesouro, ou seja, ele investiu no Tesouro Selic. E aí a sua corretora repassa o dinheiro para o Tesouro. E pronto, o seu investimento estará aqui. Você consegue acompanhar o seu investimento. Ah, meus investimentos, quantos investimentos eu tenho? Onde estão? Quanto estão rendendo? Se eu clicar em resgatar, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou selecionar a instituição financeira. Exemplo, selecionei a Nuinvest. Vai aparecer os investimentos que eu tenho nessa instituição. E eu solicito em resgatar. Aqui está aparecendo investir porque não tem nenhum investimento, mas eu posso resgatar. E o dinheiro vai voltar para a Nuinvest, nesse caso aqui que eu estou explicando. Tá bom? Então, é simples, não é muito difícil. Talvez vai ser difícil para quem não entende pequenas expressões, como Selic, prefixado e inflação. Mas para a reserva de emergência, você vem direitinho no Tesouro Selic, sem medo. Por quê? Porque o próprio Tesouro, esse site do Tesouro Direto, esse próprio site do Tesouro Direto, ele te explica, Tesouro Selic é para reserva de emergência. Os outros não são. Então, não faça reserva de emergência nos outros locais, certo? Felipe colocou uma dúvida aqui, Suzana, uma dúvida. Quando você fala de reserva de emergência, são 6 a 12 meses dos gastos essenciais ou todos os gastos? Felipe, há controvérsias, tá? Há controvérsias. Você pode fazer dos seus gastos essenciais ou você pode fazer de todos os seus gastos. Vai do seu desejo. Mas eu te dou um exemplo. Olha, eu, por exemplo, passei por uma situação que eu engravidei usando um DIU e fiquei 50 dias deitada, tá? Fiquei 50 dias deitada correndo o risco de um abortamento. Nesses 50 dias eu usei minha reserva de emergência. E nesse momento, imagina só se eu tivesse vivendo só dos meus gastos essenciais, né? Corta a Netflix, corta a Spotify, corta. E eu estava num momento assim de uma fragilidade emocional muito grande e com dificuldade de comer. Então, às vezes, eu tinha que pedir uma comida de fora. E isso tudo, né, são gastos não essenciais. Então, eu sugiro que você faça uma reserva de emergência, incluindo seus gastos não essenciais também, porque mesmo passando por um momento de necessidade, eu acredito que você não vai querer cortar tudo. Talvez você reduza um pouco, né, os gastos, afinal de contas você está no momento de emergência, mas você não vai querer reduzir tudo, zerar todos os seus gastos não essenciais. Compreendeu? A Nay está falando assim, então acompanhe pelo próprio site. Dá para acompanhar pelo próprio site, tá? Pelo próprio site do Tesouro você consegue acompanhar, investir, resgatar. Você consegue fazer tudo pelo próprio site do Tesouro. E consegue fazer dentro da corretora também, tá bom? Eu estou mostrando o site do Tesouro, porque se você usa corretora diferente, né? Eu teria que mostrar várias corretoras para ensinar. Mas mostrando pelo site do Tesouro, todo mundo consegue fazer da mesma forma, só que você vai selecionar a instituição que você depositou o dinheiro lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do super aulão de hoje da classe Doutora Investidora falando sobre controle financeiro. Lembrando que quem me mandar um oizinho lá, eu mando, né, o beta da planilha. É uma planilha que está bem simples, mas é uma planilha que você já consegue mexer nela se você quiser. E toda terça-feira, 7h37, eu faço essa aula, né? Essa aula trazendo aí um conteúdo para vocês sobre investimentos, sobre controle financeiro, ou seja, para que você possa se tornar uma médica investidora. E na semana que vem, nós também teremos, né? Classe Doutora Investidora, toda terça-feira tem. Gente, só se for assim, algo muito fora da curva para não ter uma classe Doutora Investidora. Eu vou falar sobre como a médica deve escolher os investimentos, tá bom? Para a médica investir, ela precisa saber escolher. Então, eu sei que isso é algo difícil. Vocês viram ali no Tesouro, tem várias opções. Então, na próxima classe Doutora Investidora, eu vou falar como a médica consegue escolher os investimentos dela. Aguardo vocês. Até a próxima terça-feira, 7h37 da manhã. Tchau, tchau.